Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Para discussão e votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 17 de 2017, de autoria do vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos, que altera dispositivo da lei complementar número 832 de 13 de setembro de 2017, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis no município de Bragança Paulista, no exercício de 2017. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Vereador. A Comissão de Justiça, pela normal tramitação. A de Educação e Cultura, Esporte e Saúde, pela aprovação. E a Comissão de Finanças, pela discussão em plenário. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Existe uma emenda. Sim, duas emendas. O senhor primeiro secretário fará a leitura da emenda número 1. Altera o dispositivo da lei complementar, número 822, de 13 de setembro de 2017, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis no município. A emenda. O artigo 2º, inciso 2º, inciso 1º, a linha F, a ser alterado pelo projeto, passa a vigorar com a seguinte redação. Comprovante de pagamento das custas processuais sobre o valor original do crédito, devidamente atualizado, e honorários advocatícios sobre o valor do crédito tributário a ser recolhido. Justificativa. A emenda tem por finalidade substituir a redação do artigo 2º, inciso 2º, inciso 1º, a linha F, a ser alterado pelo projeto para esclarecer que as custas processuais serão recolhidas sobre o valor original do crédito devidamente atualizado e os honorários advocatícios sobre o valor do crédito tributário a ser recolhido. Casa do Poder Legislativo, 17 de outubro de 2017. Está em discussão a emenda número 1. O projeto original, o artigo 2º é manifestamente ilegal. Eventuais valores recolhidos a maior a título de honorários advocatícios antes da publicação dessa lei complementar deverão ser apurados por meio de procedimento administrativo próprio e restituídos ao contribuinte. Isso é manifestamente ilegal. A emenda é discutível. Acho a emenda menos mal. Acho que todos deviam votar na emenda. Alguém mais para discutir a emenda? Qual que é a emenda, por favor? Emenda número 1. A de supressão. A primeira é substitutiva, né? Aquela da devolução dos honorários. Tá. Ok, presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Está em votação a emenda. O quórum de maioria absoluta para aprovação e a votação da emenda é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. A emenda foi aprovada. Senhor primeiro secretário fará a leitura da emenda número 2. Emenda número 2, primeiro turno, supressiva. Suprima-se o artigo 2º do projeto. Justificativa. A emenda tem por finalidade suprimir o artigo 2º do projeto, a fim de garantir sua regularidade. Casa do Poder Legislativo, Bragança Paulista, 17 de outubro de 2017, Paulo Mário Arruda de Vasconcelos, vereador. Ninguém mais querendo discutir a emenda, está em votação. O quórum é de maioria absoluta para aprovação e a votação da emenda é simbólica. Os
favoráveis permaneçam como estão. A emenda foi aprovada. Está em primeira discussão o projeto. Depois de tudo que foi discutido lá dentro, conversado, Mas lá dentro não tem ata, Vamos vereador, lá. não se esqueça. senhor presidente, senhores vereadores, eu, em primeiro lugar, quero deixar bem claro mais uma vez que não tenho absolutamente nada pessoal contra qualquer advogado da prefeitura. Os respeito e espero que o mesmo aconteça com esse vereador com relação às suas posturas. Eu queria dizer que fiz este projeto baseado em várias permanências minhas dentro da prefeitura, lá no Agiliza, andei por tudo quanto é canto, na rua e etc. Eu, como fiz na manifestação passada, eu fiz dizendo que o refis poderia ser, usei até um termo dito pelo presidente da ordem muito forte, de inviabilizar o refis, e digo e corrijo hoje, dificultar o refis. Mais uma vez, para que fique em ata. Por que este pensamento? Porque eu vejo na lei aprovada, e confesso aqui um erro meu como líder, de não ter visto no projeto inicial que o honorário incidiria sobre o valor principal e não o valor acordado. Depois, quando percebi isto, eu pensei no projeto. Antes de pensar no projeto, usei o seguinte argumento: como é que a Fazenda cede e não podem ceder no seu recebimento? O que seria, para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, numa dívida de R$100 mil com a prefeitura, aonde o refis, nos primeiros dias, dava 90% de abatimento de juros e multa, você conseguiria, talvez, reduzir de 100 mil para 60 mil como exemplo. Aí a pessoa vai, recolhe as custas, paga os 60 mil e vem um honorário na faixa de R$10 mil, o que poderia ser R$100 mil. É isso que o projeto... 6 mil, falei 6 mil. R$6 mil é o que o projeto propõe. Então, eu vejo nesta correção em tempo, porque o tempo está consumindo os prazos, antes tarde do que nunca, essa correção, e justifiquei para eles até, que fizeram até uma proposta de parcelar esse débito, para quem achasse que fosse necessário, os maiores, não sei, mais ou menos isso. E eu vejo que não adianta esta proposta, devido ao pensamento do Bragantino, que eu sou, inclusive, e temos bastante as duas mãos fechadas. E quando se tenta, mesmo um débito que não se concorda com ele, se parcelar, esse geralmente não se paga. Então, várias vezes, eu tive na prefeitura, 3 ou 4 vezes, conversando com o secretário, conversando com o chefe de gabinete, conversando com o prefeito, para tentar ver se vinha esse projeto de lá para cá, para que a gente pudesse fazer essa correção e defender, não só
contribuinte, como também o erário público. Mas não houve acordo, não houve boa vontade de vir esse projeto de lá para cá. Eu tomei a iniciativa, já que, através de estudos que fiz, percebi que era concorrente à competência e propus o projeto que nós estamos discutindo hoje. Por que apresentei hoje? Porque na sessão passada, infelizmente, com o passamento da mãe do João Carlos, não houve a sessão, porque a minha intenção era apresentá-lo na semana passada. Foi até bom, porque fizemos algumas outras correções, e ainda precisamos fazer mais outras hoje, que são as 2 emendas que foram aprovadas. E por que a urgência é urgentíssima? Exatamente porque os prazos estão acabando. Hoje nós já estamos na faixa de 80%. Que após, se o projeto for aprovado, não estou usando a liderança neste momento, deixei todo mundo à vontade para que vote à vontade, cada um com a sua consciência, com a sua maneira de pensar, porque se estivesse usando a liderança, eu estaria falando em nome do governo, eu estou falando em nome do governo, estou falando que é uma iniciativa minha, para que cada um analise e pense o que poderá fazer. Eu queria só, em certo momento aqui, eu fui rebatido pelo jornal, onde falou-se que no rebate da matéria Refis, advogados da Prefeitura se posicionam contra críticas de vereador. Eu não fiz críticas aos advogados, mas fiz que poderia haver uma correção no Refis. Aí falaram que eu falei das custas. Eu não falei das custas em hora nenhuma, né? Eu simplesmente comentei sobre a diferença da sucumbência com relação ao valor principal e ao valor acordado. Depois, eles usam aqui um artigo, estou resumindo, né? Decisão judicial que fixaram ou arbitrar os honorários de contrato escrito. Depois, parágrafo 3º, é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários. Me assustou bastante, porque isso daqui já é nulo, de acordo com a ação direta de inconstitucionalidade 1194/4, aonde, no artigo 21, parágrafo 1 da lei deve ser interpretado no sentido de preservação da liberdade contratual quanto à designação dos honorários de sucumbência, fixados judicialmente. E no 5º, pela interpretação, conforme conferido no artigo 21, em seu parágrafo 1, declara-se inconstitucional o parágrafo 3º do artigo 24 da Lei 8906 de 94. E é o que usam na matéria. Não sei qual era a intenção ou desconhecimento, mas usam um artigo que foi declarado inconstitucional. Enfim, eu não estou aqui para rebater, mas simplesmente tentar fazer justiça social. Essa justiça vem ao encontro de o tempo ser outro. Sempre foram assim os outros projetos? Sempre foram assim. Só que era outro tempo, outra situação do país, outra situação financeira das pessoas. E com isso, é que eu pedi que aceitassem esta redução, que não houve a proposta do parcelamento. Então, por isto, apresentei, essas são as minhas justificativas, que já havia as dado lá dentro da sala, já havia conversado com todos presentes, recebemos todos lá ordem, os procuradores da prefeitura, exatamente para conversar, e não houve essa concordância. Então, vamos para a votação. Eu não faço nenhum encaminhamento da votação, mas gostaria que os colegas pudessem
analisar e votar favorável para que a gente pudesse dar uma resposta à população. O recolhimento do refis com relação às ações ajuizadas não são muito grandes. Eu fiz uma conta rápida, foram recolhidos na prefeitura até hoje 5.200.000 reais, onde mais ou menos 20% tem a ver com a parte de ajuizamento de ações. O resto, pelo que eu fui passado, não tem nada a ver. Então, é isso, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Marcos Vale. Senhor presidente, senhores vereadores, independentemente da minha posição, que é super conhecida, que sempre fui contra o refis, e abstendo-se desse fato, eu queria só fazer algumas ponderações. Primeiro, a prefeitura não enviou o projeto. Se ela não enviou o projeto, é porque, óbvio, que a própria prefeitura não entende que está inviabilizado ou dificultado sobremaneira o refis, pois, do contrário, enviaria o projeto. Então, não é uma questão política, é uma questão técnica. Outra, essa questão não se aplica aos devedores que não foram alvo de uma ação judicial. Esses vereadores não vão pagar, esses devedores não vão pagar nenhum honorário. Terceiro, nós não podemos criar, se a gente votar hoje a favor, nós vamos criar duas categorias. Uma de quem já pagou e outra de quem vai pagar. O que pode ensejar, inclusive, uma ação contra o município. Né? E se obtiver uma liminar, houver uma suspensão, por exemplo, do projeto, isso sim inviabilizaria o refis. Então, não é um voto partidário a favor do Paulo, contra o Paulo, a favor do advogado, contra o advogado. Não é essa questão, é uma questão meramente técnica. Sempre lembrando que a prefeitura, que é a principal interessada, cujo argumento se usa, que a prefeitura precisa arrecadar, ela não enviou o projeto. É isso. Senhora presidente, senhores vereadores, o tardar da hora pode atrapalhar um pouco o raciocínio, mas eu fiz questão de vir à tribuna para deixar as minhas considerações. Para que todos saibam, até a própria imprensa, os procuradores aqui presentes, a OAB aqui presente, o projeto original tratava exatamente dessa questão, que os honorários fossem cobrados pelo valor do crédito tributário a ser recolhido pelo refis, mas incluía no seu artigo 2º que eventuais valores recolhidos, a maior, a título de honorários advocatícios, antes da publicação desta lei complementar, deverão ser apurados por meio de procedimento administrativo próprio e restituídos ao contribuinte. Eu, o vereador Basílio, o vereador Marcos Vale, por outros meios, procuramos o jurídico, nós mesmos constatamos que isso não seria legal, inviabilizaria totalmente qualquer pretensão do autor, vereador desta casa, Paulo Mário, nesta pretensão. E começou-se aí, então, uma discussão técnica sobre a possibilidade ou não de um vereador questionar a cobrança desses honorários com base ou no valor original, corrigido, ou no valor que o contribuinte está pagando. Acho que esse é o resumo. As emendas foram apresentadas com o apoio de todos os colegas vereadores, aonde, em redação final, que nós vamos ter no segundo turno, ficou somente a letra F, e é o que nós estamos votando agora. Comprovante de pagamento das custas processuais sobre o valor original do crédito devidamente atualizado, são as verbas do Estado,
e honorários advocatícios sobre o valor do crédito tributário a ser recolhido. Honorários advocatícios sobre o valor do crédito tributário a ser recolhido. Ou seja, quem aderir ao refis recolherá o valor correspondente ao valor descontado. Eu também aqui não quero induzir ninguém, também não quero fazer da minha vice-liderança qualquer estímulo a uma votação favorável ou não, mas eu entendo que essa decisão da Câmara, ela tem que ser, no mínimo, respeitada, a procedência ou a improcedência do pedido, porque ela foi questionada. Criticamos, sim, o autor, que nos trouxe isso de última hora. Pegou os vereadores numa decisão difícil, porque, por um lado, nós ouvimos lá nos bastidores o posicionamento jurídico dos procuradores, a qual eu respeito, conheço, trabalhei junto e sei da qualidade de todos, muitos me auxiliaram no meu período enquanto secretário, mas também ouvimos o nosso posicionamento jurídico do nosso procurador. Então, para que todos que estão nos ouvindo entendam a dificuldade que é uma decisão que implica na vida do profissional da OAB, mas também implica na vida do devedor, na vida do contribuinte. E nós temos que decidir agora no voto. Em relação à Câmara, eu digo que entre o interesse público maior, que é a possibilidade, disse isso nos bastidores, de que essa arrecadação, em função desse desconto, em função desse abatimento, legítimo por sinal, isso todos ouviram, legítimo por sinal, mas que a lei trará uma nova luz a esse valor, poderá sim possibilitar uma maior arrecadação. É subjetivo, mas possibilitar sim em função do que eu também tenho ouvido falar na rua e das pessoas que não puderam aderir ao refis. Me preocupo também as consequências desse projeto, da aprovação desse projeto. Mas eu digo que a Câmara tem que tomar uma posição, e está tomando. E se o Executivo não mandou à Câmara um projeto desse tamanho, dessa envergadura, a Câmara teve a coragem de propor. Uma discussão que sempre ficou de bastidor, uma discussão que sempre ficou de gabinete, veio à Câmara Municipal. Então, a gente tem que realmente enaltecer essa discussão. Os dois lados, os dois pareceres jurídicos, sustentam as teses distintas. E realmente a dificuldade é de você interpretar qual seria a melhor saída. Voltando ao que eu disse, o interesse público, na minha opinião, maior hoje é quem ainda não acertou. Se a Prefeitura não mandou, a Câmara tomou a iniciativa. E se a Prefeitura entender que esse projeto, primeiro, inviabilizará o refis, é ela que tem a responsabilidade de vetar o projeto. Oi? Não, eu sei, vereador. Não. Então, se a Prefeitura entender que ela não mandou porque prejudicaria, o ônus agora fica por conta dela. Porque a responsabilidade maior será dela. Sei também que haverá ações, só que eu, particularmente, como vereador, eu tenho que me posicionar. Então, eu me posiciono favorável ao projeto, não induzo ninguém, porque os dois lados têm razão ao mesmo tempo. Mas eu me pondero desse lado em relação a possível aumento da arrecadação que pode existir, mas eu respeito a posição de cada vereador e espero também ser respeitado na minha posição. Isso eu aguardo dos colegas, dos procuradores, da população. E a população que julgue, né, a não ser também o judiciário, as atitudes de cada um. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e todos os presentes. Eu gostaria de colocar minha posição, porque eu acho que a Casa Legislativa ela tem que estar aberta ao diálogo, ao entendimento. Eu lamento muito que esse diálogo só foi
provocado nesta noite. Eu acho que se nós tivéssemos provocado esse diálogo anteriormente, teríamos um melhor resultado. Que isso nos sirva de lição para estarmos, né, abrindo a mão, às vezes, de algumas posições radicais e nós possamos trazer as pessoas para debaterem aqui conosco. A minha preocupação foi quando eu soube que o doutor Rodrigo estava aqui na casa, conversando com o doutor Romeu, foi de procurá-lo. Eu nem sabia qual assunto estava sendo tratado, mas fui até o gabinete dizendo que queria conversar com ele e a minha preocupação. Primeiro, porque sou advogada, pertenço ao quadro da OAB, recolho minha contribuição anual, então me sentia meio constrangida de estar amanhã tomando uma posição contra a OAB, não contra os advogados da prefeitura, mas uma posição que a OAB tomasse. E daí disse que nós teríamos que abrir um diálogo, porque é importante ouvir. Eu sou plenamente favorável ao Refis, principalmente num país onde tem milhões de desempregados. O Refis, nesse caso, não é que está beneficiando o mal pagador, ele está, sim, dando oportunidade daquele que ficou sem emprego, de que teve que abdicar do filho na escola particular. Essa pessoa com dificuldade, ou que ficou doente, de estar podendo pôr em dia suas contribuições. Quanto à questão da legalidade, eu tenho consciência da competência nossa em legislar, uma competência concorrente em poder legislar sobre a matéria. Não fizemos, e aqui está a meia-culpa, de tê-lo feito na época certa, né, de ter corrigido o projeto no nosso entendimento e que passou despercebido, porque veio assim ano a ano anteriormente. Quanto à legalidade e a essa verba de honorários, o doutor Romeu nos explicou, passamos horas, acho que essa semana, nos dedicando a esse entendimento. Queremos, sim, contribuir de forma a Câmara fazer o seu efetivo trabalho no que o município está precisando, que é aumentar a sua arrecadação, aumentar a sua contribuição através desse benefício que é o Refis, que é oportuno, que será neste momento. Quando ele nos trouxe essa decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada nessa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo da apreciação, quando da apreciação do pedido cautelar, decidiu-se que a verba de sucumbência pertence em regra ao advogado da parte vencedora. Tratando-se, porém, de direito disponível, poderá o advogado negociá-lo com seu constituinte. O exagero é evidente porque os honorários advocatícios se constituem em direito disponível e, assim, podem ser objeto da mais ampla liberdade de contratar, o que a Constituição permite e estimula. Pesou muito o fato de a questão, nesse termo, concluo que os honorários, no caso de sucumbência, são um direito do advogado, mas que pode haver estipulação em contrário pelos contratantes. Quando o doutor Rodrigo veio no gabinete, nós ponderamos nas questões particulares onde os advogados fazem essa negociação, né, pautados pelo bom senso, até pelas aflições do momento e do seu cliente. Então, eu acho que essa premissa nós também temos que levar aqui nos casos onde o contribuinte se vê também desprovido desse poder de negociação. Então, é esse poder de negociação do contribuinte que a Câmara está emprestando através dessa lei complementar aqui proposta pelo nosso líder Paulo Mário. Então, eu quero respeitosamente me dirigir aos advogados, dizendo que aqui nós temos também o nosso diretor jurídico, que fez, assim, o seu convencimento
dessa parte. E dizendo que é pensando no contribuinte que nós estamos hoje nos manifestando, eu particularmente favorável à aprovação do projeto do vereador Paulo Mar. Boa noite a todos. Bom, os colegas que antecederam já trataram da situação de forma a explicar bem o que está sendo debatido aqui, né? Reiterando a fala do vereador Marcolino, nós criticamos o fato disso nos chegar com tanta mais uma vez na urgência. Eu já me manifestei aqui com relação a projetos do Executivo que chegam dessa forma e não é saudável. Não é saudável a gente ter que debater, discutir, tudo no afogadilho. Enfim, primeiro, eu só acho que nós, com perdão aos que pensam diferente, mas nós não erramos ao aprovar o primeiro projeto, ou nós não estamos, eventualmente, corrigindo. Está sendo alterado, porque lá não há nenhuma ilegalidade. No projeto que está em vigor do Refis não tem ilegalidade. Se houvesse, inclusive, não seria necessário um projeto de lei aqui. Se suscitaria na justiça eventual ilegalidade. Então, não tem. Então, eu acho que o que se propõe aqui é uma alteração. Dentro disso, eu separei alguns tópicos. E o primeiro, e que me preocupa bastante, e acho que é o que norteia o meu voto, é a questão da diferenciação entre os que já pagaram até agora e os que vão pagar a partir do momento que, eventualmente, essa lei for aprovada. Serão 2 pesos e 2 medidas para uma mesma situação. Segundo o meu entendimento, quem pagou anteriormente vai poder demandar contra a Prefeitura, se esse projeto for aprovado, e terá êxito, obrigando a Prefeitura a devolver valores. Porque o advogado que recebeu, de acordo com uma lei que estava em vigor, o honorário, que é uma verba alimentar, que é um direito dele, não vai ter que devolver esse valor. Não vai ter que fazer. E é nesse sentido que essa emenda foi feita, que retirou aquele segundo parágrafo, porque esse advogado não vai devolver o valor. É um direito dele. Então, quem vai arcar com isso é a Prefeitura. E ela quase que certamente vai arcar. Além disso, o líder do prefeito até colocou que vai trabalhar politicamente para conseguir novamente a questão do prazo, né, com relação ao prazo. Porque o prazo de 90% de desconto já passou. Então, atualmente, a gente está em 80%. Ou seja, quem puder pagar agora, eventualmente com esse projeto aprovado, não vai ter o mesmo direito daqueles 90% que teve quem pagou antes. Além disso, a gente vê a questão do interesse público. O interesse público é subjetivo nesse caso. Existem 2 interpretações. E, inclusive, prevejo, com a aprovação do projeto, uma situação bem complexa, pois os procuradores do município são contrários a essa lei, têm entendimento contrário, embasado em decisões. Se a população entrar contra o município, quem defende o município tem o entendimento de que a população vai estar correta. Então, são situações que a gente tem que pesar. Eu acho que realmente inviabilizou, em alguma situação, o pagamento. Acho. Mas também acho que, por exemplo, a própria Prefeitura não se importou tanto com isso, ao colocar junto com o Refis, por exemplo, a questão do IPTU complementar. Isso também inviabilizou. Pois não. Eu vou só dar essa parte, não vou falar mais. Não inviabilizou nada. Dentro do próprio exemplo dado, se o sujeito deve 100, desceu para 60, 10% de 100 é 10. 60,
ele pagaria 60 mais 10, no projeto original, 70. Segundo o projeto, ele pagaria 10% sobre 60. 66 ou 70. Quem paga 66 não pode pagar 70? Inviabiliza? Não, eventualmente. Tem uma grande A diferença. justificativa é essa, e eventualmente, em algum caso, pode ter inviabilizado. Mas é o que eu estou falando. A questão do próprio PTU também seria uma situação que inviabiliza essa situação. Esse questionamento existe e vai ser discutido. Mas, enfim, para resumir, eu acho que, somando-se tudo isso, e, mais uma vez, até por essa questão de urgência, a gente teve, e fiquei muito feliz com essa Câmara abrindo espaço para ouvir a OAB, os advogados da Prefeitura, o jurídico aqui da casa, o autor do projeto. Acho que é muito salutar isso. Senti falta da Prefeitura, aqui, eventualmente, o prefeito ou o secretário da pasta, alguém participando desse debate, senti falta, e acho que isso é no mesmo sentido que o vereador Marcos Vale já levantou. A Prefeitura, que é, em tese, a maior interessada do projeto, não está participando disso. Mas, enfim, por todos esses aspectos, sem entrar na questão, entendendo que, eventualmente, o município pode ter prejuízos com isso, principalmente pela questão de isonomia entre quem já pagou e quem vai pagar, é que eu vou votar contrário ao projeto. Senhora Presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes, senhores advogados. Olha, ouvindo a orientação do jurídico da Câmara, atentamente as informações e depois até a argumentação dos próprios advogados, nós tivemos aí situações explicativas de que em Jaguariúna tem um caso que baixaram até de 10 para 1%, né? E tem essa situação da mudança da legislação a partir de 2009, que o doutor Romeu explicou de forma cristalina numa reunião que nós tivemos internamente aqui, até devido a ter sido em cima da hora. Eu, aliás, sou super contrário à reunião a portas fechadas. Participei dessa porque o projeto chegou muito em cima da hora. Senão, eu preferia o debate aqui, aberto, público, discordando, concordando, para que todo mundo em casa acompanhe e veja o que a gente está falando. Lá dentro foi-se falado só sobre a questão de legalidade, ouvindo, inclusive, a própria OAB e tudo mais. Como essa proposta do vereador Paulo Mário não está mudando o 10% de honorários advocatícios, que é de entendimento geral que os senhores têm direito, eu acho que, neste momento, seria mais um apelo no mérito. Ora, eu, Cláudio Moreno, devo R$1 milhão para a Prefeitura. Fui lá, o município criou o Refis. Eu fiz um acordo com a Prefeitura e vou pagar R$700 mil. Os advogados continuarão com o seu direito de receber 10% sobre os R$700 mil, no caso dessa lei passar. É por isso que eu me convenci a votar favorável ao projeto do vereador Paulo Mário. É isso, senhores. Muito obrigado. Bom, boa noite. Acho que o primeiro ponto que eu devo colocar aqui é que em nenhum momento eu fui enganado ou persuadido ou cometi um equívoco na votação do projeto original. Foi dito várias vezes nós aqui, eu não quero me incluir nessa conta, porque o que eu votei aqui é o que se vota sempre, é o mesmo, mais ou menos o mesmo projeto de refis que dá essa mesma quantia aos advogados do município. O segundo ponto, que eu acho que a gente já não pode deixar de considerar jamais, é que o que a gente vai cometer aqui, muito talvez, é que é uma retirada de direitos.
Porque o procurador, quando ele presta o concurso público da prefeitura, ele está prestando um concurso de um salário base que costuma ser, e é, muito abaixo do salário que é pago por aí. Você trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, que é o caso da Prefeitura de Bragança. A Prefeitura de Bragança é uma empresa infinitamente maior do que a Santer. O Bugalu sabe disso. A diferença é que o procurador da Santer ganha 4, 5 vezes mais que o procurador do município. Porque quando ele presta o concurso, ele presta sabendo que ele poderá ter um adicional variável, obviamente, nunca vai ser a mesma coisa, e ele conta com isso. Então, quando a gente vem aqui e tenta, de alguma forma, obstruir isso, de alguma maneira, a favor da administração, a gente está fazendo quase que a mesma coisa. São 11 da noite, o meu amigo Hiro aqui já está na hora extra 2, quase a mesma coisa que falou o Hiro. Abre mão da hora extra hoje. O poder público está precisando, está passando uma situação difícil. Para mim, eu não vejo diferença nenhuma. Porque quando ele prestou o concurso, quando o procurador prestou o concurso para ganhar um salário muito abaixo do que é pago por aí para exercer essa função, ele prestou pensando nisso, que ele poderia ter um adicional a mais. E aí, ele abrir mão disso, eu acho que você está de alguma forma tentando fazer com que ele trabalhe de forma voluntária. Não acho que isso seja correto. Além disso, uma outra coisa que eu acho que já foi dita aqui algumas vezes e precisa continuar sendo dita, é que em nenhum momento a administração veio até aqui, ou nas redes sociais, ou na rádio, ou no jornal, falar da importância desse ato. Porque eu acho que a gente tem um departamento aí o financeiro da prefeitura, ele tem os cálculos. Ele é o maior interessado, ele deveria ter trazido aqui essas questões. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, achando que a prefeitura vai arrecadar mais com isso, e a conta do Marcos Valle é muito sábia nesse sentido, é achismo puro. Porque às vezes o cara lá tem uma dívida de 2, 3 milhões, 500 mil, ou às vezes até 2, 3, ou 700, e ele não vai pagar. Não é o honorário que vai mudar esse cenário. Ele não vai pagar com honorário, sem honorário, com 90%, com 100%, porque esse ano não dá. Talvez o ano que vem ele pague. Então, acreditar cegamente que essa ação vai trazer um número muito maior de pagadores, eu acho que é fantasioso, de certa forma. Por quê? O que a gente tem nessa tribuna aqui hoje, e eu não diria até que esse projeto aqui é de afogadilho, porque o Paulo falou disso, acho que, se eu não me engano, no dia 3 de outubro, ele já falou isso, e naquela ocasião já me posicionei a favor da questão dos procuradores, é que é muito irreal imaginar isso, porque até eu, particularmente, e aí talvez eu seja uma pessoa mais isolada da sociedade do que vocês, eu não recebi ligação, mensagem de WhatsApp, no Messenger, no Instagram, no telefone fixo, lá em casa, na rua, nenhum grande devedor ou pequeno devedor dizendo que a incumbência era o que o impedia de fazer o pagamento. Porque eu acho que quando você tem um projeto desse, que a gente vê aí constantemente, vai dar um nome de rua aí para uma pessoa, a família da pessoa vem, porque a família da pessoa é interessada nisso. Hoje teve a moção dos papeleiros, os donos de papelaria vieram aqui ser a favor do projeto. É uma das poucas vezes que eu vejo uma plateia contra o projeto. Porque se o projeto fosse tão bom assim, esse plenário estava lotado. A prefeitura tinha dado a sua opinião, o seu parecer,
botaram no Viva Voz ali com a gente, com o advogado da prefeitura, ou com o financeiro, alguma coisa, e dito assim, ó, vai que é importante, vai ter um impacto. Alguém teria vindo aqui na Tribuna Livre no primeiro horário, falar da importância de criar essa situação. Além disso, outra coisa que já foi levantada aqui, se eu não me engano, tanto pelo Marcos quanto pelo Basílio, é essa questão do que acontece com as pessoas que já pagaram. Eles vão querer o seu dinheiro de volta, óbvio. E quem vai pagar essa conta? E se essa conta for maior do que a receita que vai entrar? Porque nenhum número até agora foi apresentado. Nada de vantajoso do ponto de vista financeiro, a não ser concreto. E quando eu falo concreto, eu falo uma planilha ali naquele telão, eu falo de depoimento de quem está devendo, eu falo de dados. Isso não foi apresentado na defesa do projeto. Porque se fosse tão interessante assim, o pessoal tinha vindo. Então, o que eu tenho para falar é isso. Espero que os senhores tenham consciência da importância de votar contra esse projeto. Não é um projeto interessante, porque se fosse, o município estaria aqui, na defesa dele. O próprio líder do governo, na sua fala aqui, falou que não houve acordo, ou seja, o próprio líder do governo não conseguiu um acordo com o governo para que a pauta do projeto viesse, e isso demonstra, de modo geral, que o projeto talvez não seja tão interessante assim, a ponto da gente ter que fazer 2 sessões extraordinárias às quase meia-noite, por algo que o principal interessado, os 2 principais interessados, que são as pessoas que devem e a pessoa que vai receber, elas não vieram aqui. As únicas pessoas que vieram aqui hoje são as pessoas que estão tendo os seus direitos retirados por essa votação hoje. Por isso que eu espero que os senhores tenham consciência aí de ter uma votação contrária em nome dos procuradores do município, que, como eu já disse, o adicional é um direito que eles, quando prestaram o concurso, prestaram pensando nisso. E retirar isso não é legal. Obrigado. Não é bom dia, não. É boa noite ainda. Bom, eu votei no projeto, na primeira vez, a favor do refis, convicto daquilo que eu votei. Tão convicto que eu estava, que votei correto, que não fui participar de reunião nem lá atrás, nem na frente. Vou manter meu voto no projeto inicial, votando contra esse projeto. Essa é a minha posição. Só queria esclarecer que a reunião havida aqui na sala Zé Leitão é uma reunião de conversa, onde as pessoas podem interagir. O pessoal que está sentado aí interage com aqui. O regimento nos impede de estarmos conversando aqui, então, por isso que a reunião foi reservada, para que todos pudessem conversar. Ninguém mais querendo discutir o projeto, está em primeira votação. O quórum é de maioria absoluta para a aprovação e a votação é nominal. Vereador Paulo Mário. A votação está encerrada. O projeto de lei complementar 17 de 2017 foi aprovado em primeiro turno com 11 votos favoráveis e 7 votos contrários.
Registro de presença dos vereadores. Vereador Ananias. Às 23h44 do dia 17 de outubro de 2017, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. Passamos agora à 5ª sessão extraordinária de 2017. Registro de presença dos vereadores. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da 5ª sessão extraordinária do exercício de 2017, às 23h45 do dia 17 de outubro de 2017. Ordem do dia. Para discussão e votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 17 de 2017, de autoria do vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos, que altera dispositivo da lei complementar número 832, de 13 de setembro de 2017, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis no município de Bragança Paulista, no exercício de 2017. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas de segundo turno. Não há emendas. Está em segunda discussão o projeto. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Está em segunda votação o projeto. Quórum é de maioria absoluta para aprovação e a votação é nominal. Vereador Cid. A votação está encerrada. O projeto de lei complementar 17 de 2017 foi aprovado em segundo turno com 11 votos favoráveis e 7 votos contrários. Solicito a dispensa da redação final. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final, requerida pelo vereador Dr. Cláudio Duarte. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. Registro de presença dos vereadores. Vereador Kiki Brown. Vereador Paulo Mário. Às 23. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura da oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe,
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Às 23h49 do dia 17 de outubro de 2017, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. Boa noite a todos, um bom descanso.